Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui ao primeiro vídeo dessa semana útil, no canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo, Então, seguinte, cara, hoje um vídeo aqui relembrando coisas interessantes, À noite a gente vai ter assuntos mais factuais a respeito de Campeonato Brasileiro, a respeito de calendário, cotas de TV. Nesse momento a gente continua trocando aquela ideia sobre histórias impactantes do Botafogo. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Em segundo lugar, siga aqui o Bazar Alvinegro. Tá chegando camisa nova, tá chegando lote novo de camisa, aquelas camisas que você não encontra em lugar nenhum, cara. E você não sabe se é confiável, comprar na internet. No Bazar Alvinegro dá uma olhada lá na tua camisa favorita e pede no direct para você adquirir por aquele desconto maneiro, beleza? Outra situação, vocês pediram mais entrevistas depois do papo com o Roberto Miranda, depois do papo com o Júlio César, com o Eric principalmente, também com o Gonçalves. Teremos mais entrevista, rapaziada. Nos moldes daquela que tivemos com o Gonçalves no Somos Botafogo, primeiro vai rolar ao vivo no Somos Botafogo e depois a gravação de tela aqui no YouTube. A entrevista é com o atacante Dodô. 3 passagens pelo Botafogo, uma de 2001 a 2002, uma em 2006 e a outra em 2007. Um cara que poderia ter conquistado muito mais pelo Botafogo, mas algumas situações acabaram ocorrendo e estremeceram um pouco essa relação que ainda ficou forte. E é por isso que a gente vai conversar, relembrar muita coisa e principalmente esclarecer muita coisa. Ao vivo, a live no Somos Botafogo, ela acontece às 8 da noite dessa próxima quarta-feira. E aí, quinta ou sexta-feira, eu vou estar publicando aqui para vocês darem uma olhada. Vocês não tem Instagram, beleza? Galera, sem perder muito tempo, porque eu já tô atrasado aqui pra minha fisioterapia, 5 semelhanças entre os 2 maiores goleiros da história do Botafogo para muita gente. Jefferson e Manga. Os 2 realmente têm algumas diferenças. Um nasceu em São Paulo, outro nasceu lá em Recife. Um tem uma idolatria só no Botafogo, o outro é ídolo por onde passou. O Manga é ídolo do esporte, Manga é ídolo do Nacional do Uruguai, do Inter de Porto Alegre, do Barcelona de Guayaquil. Mas eles têm algumas semelhanças. Outra diferença, personalidade. O Jefferson é um cara mais humildão, mais sorridente. O Manga era aquele cara, ele também é muito sorridente, muito brincalhão, mas o Manga era desaforado, gostava de desafiar os seus adversários, diferentemente do Jefferson. Os momentos também são muito diferentes, O Manga, vale ressaltar, que jogou no melhor Botafogo da história, Jogou na melhor fase do Botafogo da história ali, em meados e no finzinho ali da década de 60. O Jefferson, ao contrário, foi idolatrado porque se fez muito presente e muito significativo numa era delicada, para o Botafogo, Um momento em que o Botafogo está endividado, está com times horrorosos, nesse início de século XXI. Cada um é idolatrado pelo que conquistou, pelo que teve, pelo que aconteceu, pelo seu contexto e contextos diferentes. Mas vamos relembrar algumas semelhanças a respeito do caminho desses 2 goleiros? Primeira semelhança, ambos têm mais de 10 temporadas com a camisa do Botafogo. Manga chegou ao clube em 1959 e se despediu em 68. Completou aí 10 temporadas atuando com a camisa alvinegra. O Jefferson já teve 2 passagens diferentes pelo Botafogo. Jefferson, se você contar a macro, ele teve 13 aniversários atuando aí no Botafogo de Futebol e Regatas. Na verdade, 12, porque em 2009 ele chegou um pouco depois. Na verdade, ele chegou no segundo semestre para ajudar ali na fuga contra o rebaixamento. Mas se você reduzir as temporadas, o número de meses, dá aproximadamente ali entre 11 e 12 temporadas com a camisa do Botafogo. Ele chegou em meados de 2003 para a disputa da Série B. Em 2004 ele jogou a temporada toda. Em 2005 jogou só o iniciozinho da Taça Guanabara ali do Campeonato Carioca e foi para a Turquia. Em 2009 chegou na reta final do Campeonato Brasileiro e aí de 2010 a 2018 ele teve anos cheios aí com a camisa do Botafogo. Não à toa, os 2 estão aí no top 10 de jogadores que mais vestiram a camisa do clube. O Manga em 6º lugar, o Jefferson em 3º, ambos ali na casa dos 400 jogos. Semelhança número 2, ambos foram injustiçados na seleção brasileira. Há quem diga que Manga deveria ter recebido mais oportunidades do que meros 12 jogos com a camisa da seleção brasileira. Até mesmo no início da sua trajetória, ali, talvez no finzinho ali, depois da Copa de 1962, muitas pessoas, muitos registros pediam, na imprensa, Manga como titular do Botafogo, ao invés do Gilmar, que já estava ficando um pouco coroa. O Gilmar até seria o titular da Copa de 66, mesmo mais velho, mas o Gilmar se machucou. E aí o Manga foi o titular na Copa de 1966.
E também teve a situação de injustiça por falhas que não aconteceram. O Manga realmente não fez uma Copa tão brilhante em 66, mas foi pego para Cristo. Foi um cara que ele foi massacrado por parte da imprensa e da opinião pública, né, depois daquela eliminação contra Portugal em 66 e acabou ficando um pouco afastado da seleção brasileira. Isso em tese também aconteceu com o Jefferson, né, rapaziada? Depois que ele começou a receber algumas oportunidades, tanto com o Mano Menezes, quanto com o Felipão, com o Dunga, muitos diziam que ele deveria ter sido o titular da Copa de 2014, mas o Felipão confiava muito no Júlio César, né? Então o Jefferson talvez fosse realmente o melhor goleiro naquela época, em maior nível, né, dentre os brasileiros, mas o Júlio César foi o titular. E vale lembrar no ano de 2015, né, que o Jefferson é tremendamente injustiçado e culpado pela derrota contra a seleção chilena, uma derrota na estreia das eliminatórias da Copa, entre ali em 2015 e 2016, em que ele não encaixa uma bola, né, que vem numa cabeçada bem forte do atacante chileno, e aí ele foi totalmente execrado pela opinião pública e colocado para fora, né, daquela ocasião. E então o Dunga, né, na época, começou a utilizar o Alisson e passou a não convocar mais o goleiro do Botafogo. Terceira semelhança, ambos tiveram lesões que atrapalharam as suas carreiras, principalmente na seleção brasileira. A gente vai lembrar o Jefferson depois da Copa de 2014, quando o Dunga foi demitido e o Tite chegou, ele ficou muito curioso para saber como é que estava o rendimento físico do Jefferson em relação à lesão que ele teve no cotovelo. O Jefferson teve uma lesão bem séria no cotovelo depois de um jogo contra o Juazeirense na Copa do Brasil, e aí houve uma cirurgia errada no Jefferson. A gente não precisa ficar lembrando tanto isso aqui que eu fico até triste, mas o Tite ele queria realmente saber como estava o jogador, porque o Tite queria contar com ele para o Scratch a caminho da Copa de 2018. Então o Jefferson poderia ter tido uma segunda convocação, não fossem as lesões. Em relação ao Manga, ele chegou a ser cotado para ser o titular do Brasil na Copa do Mundo de 1970, mesmo depois de toda a injustiça em relação às falhas, né, a atuação na última Copa. Mas uma lesão também, algumas lesões que ele tinha no dedo, foram motivo, né, para que o Botafogo, para que o jogador, depois que saiu do Botafogo, foi para o Nacional, ele fosse cortado e fosse inviabilizado de jogar aí pela seleção. O Félix foi o goleiro e o Leão foi o reserva na Copa de 70. Número 4. Ambos já tiveram problemas com dirigentes do Botafogo, né? São casos um pouco diferentes, né? Mas o Manga teve um problema com o João Saldanha, que na época não era nem dirigente do Botafogo. Na teoria vivia ali no clube, dava uns pitacos, mas naquele momento ele era radialista. Foi numa partida entre Botafogo e Bangu, decisão de Taça Guanabara, agora não me recordo se foi em 67 ou em 68. A questão é que havia um rumor de que o Manga teria aceitado um suborno do patrono do Bangu, o bicheiro conhecidíssimo Castor de Andrade, que naquela época, se você recusasse um pedido desse dos bicheiros, você poderia, né, ter um grande problema para você e para sua família. Então talvez o Manga tenha colaborado com essa situação e não tenha dado o seu máximo naquele jogo. O jogo foi, se eu não me engano, 2-1 para o Botafogo e o Manga sofreu um gol um pouco duvidoso. Soltou uma bola, soltou algumas bolas, na verdade, e o João Saldanha ficou muito irritado, né? Resultado, o João Saldanha foi para a imprensa, falou que o Manga estava comprado, né, que ele queria largar o jogo para o Botafogo, e o Manga foi cobrar, o João Saldanha foi cobrar explicações de João Saldanha na festa do título. O resultado, o João Saldanha deu um tiro, né, apontou uma arma para o Manga, deu um tiro na direção dele, o tiro não pegou no Manga, mas o Manga conseguiu pular o muro, né? E em relação ao Jefferson, a situação é bem menos pior, né? O problema foi com também um ex-jogador do Botafogo. O João Saldanha jogou no Botafogo em meados ali de 30 e 40, né? Mas o Wilson Gotardo era dirigente do Botafogo em 2014, quando houve uma polêmica entre os dois. O Jefferson estava voltando de uma convocação para a Copa do Mundo, né? E depois ele tinha que pegar um avião rápido e pousar em São Paulo para jogar um jogo importante para o Botafogo, Santos e Botafogo na Copa do Brasil. E aí houve uma polêmica, né, de que o Jefferson, foi anunciado que o Jefferson estava fora do jogo, né? Absolutamente do nada, o Jefferson não ia mais, teve que agarrar o Andrei, o Botafogo perdeu por 5-0, umas 4 falhas do goleiro do Botafogo.
E aí, né, houve uma troca de ataques, né, entre os dois. O Wilson Gotardo falou que o Jefferson se comprometeu a jogar e aí do nada falou que ele não ia, que ele estava cansado. O Jefferson fala que o Gotardo o liberou, né, e que o Botafogo não disse que não havia problema ele jogar. Então, são coisas aí que a gente nunca vai saber o que de fato aconteceu, como também a gente nunca vai saber o que de fato aconteceu em relação a João Saldanha e Jefferson, né? Se a João Saldanha e Manga, né? Perdão, já estou confundindo tudo aqui. Se o Manga realmente vendeu aquele jogo, se o João Saldanha estava realmente louco e deu tiro nele à toa. Quinta e última semelhança, ambos tiveram sucessores no gol do Botafogo que os representaram muito bem. Podem não ter sido sucessores à altura, né, do rendimento técnico desses dois goleiros, que era realmente absurdamente enorme, mas a gente sabe que foram dois goleiros que supriram bem a ausência de dois ídolos do Botafogo. Quando o Manga saiu do Botafogo para o Nacional do Uruguai, muitos pensaram que o Botafogo ia sofrer muito baque, né? Da segurança do Manga, da idolatria, né? das conquistas, do impacto, porque realmente era um gigante no gol do Botafogo, agarrava demais. E aí entrou o Cal, que era o goleiro reserva do Botafogo, reserva do Manga, desde 65. E o Cal supriu muito bem essa ausência, tanto é que é considerado um dos maiores goleiros da história do Botafogo. Deu sequência ao legado vitorioso do Manga, conquistando pequena Copa do Mundo de Clubes, conquistando o Campeonato Brasileiro como titular do Botafogo, sim. Então, conquistando o Campeonato Carioca também. O Cal deu sequência a essa história vitoriosa e pode não ter sido goleiro do nível do Manga, porque é muito difícil. O Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol, mas supriu bem essa ausência. Assim como o Jefferson teve a ausência suprida pelo Gatito Fernandes. Jefferson quando se machucou, quando se lesionou, né? A gente teve o Sidão em 2016 e o Gatito chegou em 2017 e caiu nas graças da torcida, defendendo pênalti, ajudando o Botafogo na Libertadores, agarrando muito, né? E até hoje é considerado o grande sucessor do Jefferson e é candidato a posto de ídolo, sim, né? Ainda falta um pouco a percorrer, um pouco mais de trajetória com a camisa do Botafogo, mas o Gatito Fernandes é um cara muito querido e pode não estar no nível do Jefferson, mas é um cara que já ajudou o Botafogo em muitas situações, inclusive já conquistou o título como protagonista em 2018, pegou pênalti que levou o Botafogo ao título carioca. Então, essa é a situação, rapaziada. Essas foram 5 semelhanças entre Jefferson e Manga, dois ídolos históricos com a camisa do Botafogo, na meta do Botafogo, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um com a sua história, mas que representam aí, demonstram semelhanças ao longo de toda a sua história, beleza? Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e é isso, até a próxima. Fui!